Olá, eu sou a Marci e no vídeo de hoje eu trago alguns esclarecimentos sobre a hipertensão arterial. As informações contidas nesse vídeo não pretendem substituir a consulta ao profissional médico. Esse vídeo tem somente caráter de prestar informações para fins estritamente educativos. Se você conhece alguém que esse conteúdo possa ajudar, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo e vamos levar esse conhecimento a mais pessoas. O que é hipertensão arterial? A hipertensão arterial é a principal doença cardiovascular em todo o mundo. Por ser muitas vezes assintomática, existe um grande número de pacientes que sofrem de hipertensão arterial, mas não sabem. Só aqui no Brasil, são mais de 31 milhões de pessoas acima de 18 anos que sofrem com o problema. De fato, a hipertensão arterial ocorre quando a força do sangue na parede das artérias é alta, o que dificulta a circulação. Em geral, a pressão considerada normal para um indivíduo é no valor da sistólica, quando o coração contrai, de 120 milímetros de mercúrio, e na diastólica, quando o coração relaxa, de 80 milímetros de mercúrio. Porém, o diagnóstico de pressão arterial elevada é dado quando os valores estão acima de 140 por 90. Mas é importante que a verificação da pressão seja feita de maneira adequada para o diagnóstico correto da hipertensão arterial. Fatores de risco. Existem alguns fatores que aumentam a probabilidade do indivíduo apresentar a pressão arterial elevada. Porém, alguns fatores não dependem de hábitos da pessoa, como a hereditariedade, por exemplo. Ou seja, se seus pais têm hipertensão arterial, existe uma boa chance de você também ter. Além disso, a idade é outro fator que contribui para o aumento da pressão. De fato, indivíduos com mais de 55 anos apresentam maior risco de apresentarem pressão arterial alta. Porém, existem fatores que dependem muito dos hábitos. Esses fatores são a obesidade, sedentarismo, tabagismo, consumo de álcool em excesso, estresse e alimentação rica em sódio. Diagnóstico. Para se ter o diagnóstico correto de hipertensão arterial, é preciso realizar a verificação da pressão de maneira correta e com aparelhos devidamente calibrados. Siga as seguintes orientações. Explique o procedimento ao paciente. Tenha certeza que o paciente está calmo, em ambiente tranquilo e não praticou atividade física 60 a 90 minutos antes, bem como não tomou café ou bebida alcoólica ou tomou água 30 minutos antes. O paciente não deve estar de pernas cruzadas. Utilize um manguito apropriado ao braço do paciente. Posicione-o de 2 a 3 centímetros acima da fossa antecubital. Mantenha o braço do paciente na altura do coração, livre de roupas, com a palma da mão voltada para cima e cotovelo ligeiramente fletido. Inflar de 10 em 10 milímetros de mercúrio até o nível estimado da pressão sistólica. Registrar a pressão sistólica ao primeiro som, seguido das batidas regulares. Registrar a pressão diastólica no desaparecimento do som. Aguardar de 1 a 2 minutos até executar novas medidas.
Informar o paciente sobre os valores obtidos. Classificação da pressão arterial em adultos. Vou deixar aparecendo aqui na tela a tabela da classificação. Ainda sobre o diagnóstico, a avaliação clínica do paciente com a análise de possíveis complicações de saúde renal, cardíaca, pulmonar, por exemplo, também é muito importante. Esses órgãos costumam ser os mais atingidos por complicações da hipertensão arterial descontrolada prolongada. A presença de risco cardiovascular também deve ser realizada, conforme a presença ou ausência de outras comorbidades e analisada por exames de sangue, por exemplo. Tratamento. É essencial que a hipertensão arterial seja diagnosticada rapidamente e o tratamento tenha a aderência do paciente. A melhora na pressão arterial deve ser uma junção de medicações antihipertensivas, como também alterações nos hábitos e no dia a dia do paciente. Dentre os medicamentos mais utilizados para controle da hipertensão estão os diuréticos, que são sempre a primeira opção para pacientes ainda na fase inicial da hipertensão. Caso a doença evolua, outros medicamentos são utilizados, como vasodilatadores e bloqueadores de canais de cálcio. Além disso, o tratamento multiprofissional também é importante, para que o paciente adote hábitos saudáveis de vida. Complicações da hipertensão arterial. Quando não controlada, a hipertensão arterial prolongada pode causar uma série de problemas de saúde, como, por exemplo, doenças cardiovasculares, acidente vascular cerebral e falência renal. Hábitos saudáveis podem reduzir a pressão arterial. Não somente os medicamentos são responsáveis pela redução da pressão arterial no indivíduo. Torna-se essencial que o paciente adote hábitos saudáveis de vida. Escolha uma alimentação balanceada, rica em frutas, vegetais e legumes. Opte por carnes mais magras. Pratique atividade física regularmente. Reduza ou elimine o consumo de alimentos multiprocessados que contêm mais sódio. Retire o cigarro da sua vida e não consuma álcool em excesso. Pratique atividades para redução do estresse. Cuide de outras doenças de base, como a diabetes. Se mantenha dentro do peso ideal para sua idade e altura. Se você chegou até aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder os conteúdos novos que eu trago toda semana. E eu espero você no próximo vídeo. Até lá!